Nessa aula, nós vamos falar sobre crescimento microbiano, principalmente para identificar os fatores que afetam o crescimento dos micro-organismos. Quando falamos em crescimento microbiano, estamos nos referindo ao aumento do número de células de um determinado micro-organismo, e não simplesmente ao crescimento da célula em si, mas sempre pensando em relação à população. Então, é determinado um tempo de vida necessário para que uma célula microbiana se desenvolva e se multiplique. E nesse caso, as espécies elas são mantidas devido ao crescimento contínuo das populações microbianas, pois elas vão se reproduzindo e aumentando a população. Por isso que nos referimos como o aumento do crescimento microbiano, né? O crescimento microbiano que possibilita o aumento da população. Temos que considerar que no caso das bactérias, elas se reproduzem por fissão binária. E o que é a fissão binária? Então, nesse tipo de reprodução, nós teremos o surgimento de duas células filhas que são idênticas a uma célula-mãe. E essa célula-mãe, ela precisa, então, aumentar o seu tamanho para que na hora que ocorra a divisão celular, as duas células filhas sejam do mesmo tamanho que a célula-mãe. Então, o único momento que ela terá um tamanho maior é durante esse momento da reprodução. Só que para isso, e por que ela aumenta esse tamanho? Porque justamente ela precisa duplicar todos os seus constituintes celulares, porque cada célula filha deverá receber um cromossomo completo, cópias suficientes de todas as macromoléculas, monômeros e íons inorgânicos. Então, no caso da bactéria, ela precisa duplicar o seu cromossomo, aumentar a concentração das macromoléculas e íons necessários para a célula filha, e aí ela vai se alongando para que ocorra a divisão celular. E quando ocorre a divisão celular, cada célula filha já terá o tamanho adequado para aquela espécie. Então, na visão binária, há a formação das estruturas celulares de parede celular, membrana citoplasmática, flagelos, ribossomos, corpos de inclusão e complexos enzimáticos. E aí, quando toda a célula já está preparada para se dividir, ocorre então o surgimento de duas células a partir de uma. Então, nesse caso, nessa figura aqui, mostra exatamente que o momento da multiplicação celular bacteriana, a célula mãe se alonga, o DNA ele se duplica, ou seja, é feita uma cópia do DNA, e aí vai acontecendo a divisão celular com a invaginação da membrana citoplasmática e da parede celular, ou seja, vai se formando a parede celular aqui representada pela linha amarela e a membrana celular e a parede celular representada pela linha marrom. E no momento em que finaliza, né, a formação completa dessa parede, tanto de uma filha como de outra, então as duas células se dividem, dando origem, então, duas células filhas a partir da célula mãe. Para que isso aconteça, né, todo esse momento da alongamento celular para a duplicação do cromossomo, até que se divide em duas células filhas, esse período é considerado como tempo de geração. Então, é o tempo necessário para uma célula se dividir. E aí, nós consideramos que o tempo de geração é o tempo para que uma população bacteriana se duplique. Porque se considerarmos que cada célula vai dar origem a duas células, então se eu tenho uma população X, após o tempo de geração, eu terei uma população 2X. Esse tempo de geração ele vai ser de cada tipo de bactéria, né? Vai variar conforme ao gênero da bactéria, principalmente, mas também em relação às condições ambientais, se o ambiente está propício para essa bactéria se dividir. A maioria das bactérias tem um tempo de geração de 1 a 3 horas. Algumas que são mais sensíveis, né, chamadas de fastidiosos, elas podem requerer até 24 horas. E outras se multiplicam muito mais rápido, como é o caso da Escherichia coli, que tem um tempo de geração de 20 minutos.
Então, para ficar mais claro, como o aumento da concentração microbiana, né, conforme vai se passando os períodos de tempo de geração. Então, se vamos iniciar uma população com uma célula, a partir de um tempo de geração, dessas células vão se ter duas células. E dessas duas vão ser geradas 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Se nós colocarmos em forma expresso como potência de 2, observe que o expoente ele vai aumentando de 1 em 1. Se nós passarmos, né, esse cálculo para log na base 10, nós vamos observar que conforme vai aumentando, né, também o número de células, o número do log na base 10 também vai aumentando. E aqui nesse caso, ele vai mostrar o seguinte, se nós plotarmos isso num gráfico. Ó, observem aqui. Aqui seria um número de células em valores absolutos, mas esse gráfico ele foi construído na base de um gráfico logarítmico, com log na base 10. Então, aqui o eixo de y com log na base 10. E aqui o número de gerações. Olha só que interessante. A cada 5 gerações, nós vamos ter o aumento de um log e meio, né? Porque se pegarmos aqui a inclinação do gráfico, ó. Se nós fizermos 5 menos 0, 5. E aqui, 2 menos 0, 2. Então, 5 dividido por 2, 2,5. Se pegarmos aqui a inclinação também. Perdão, aqui 1,5. Bom, nesse gráfico aqui, ele está plotado no eixo Y com log na base 10 do número de células. E aqui nós temos os valores absolutos. A cada 5 gerações, né, que está aqui no eixo de X, nós vemos que em valores absolutos a tendência é uma curva exponencial. E aqui aplicando então a função logarítmica, nós vamos ter uma reta que vai variando o número de log na base 10. E olha só que interessante, quando chega-se a população a 1 milhão de células, nós temos então 6 casas após a vírgula, ou melhor, olha só que interessante, quando chega-se a população a 1 milhão de células, nós vamos ter 6, log na base 10 igual a 6,02, ok? Correspondendo a 20 gerações. Bom, para que todo esse aumento de população aconteça, é necessário que esse micro-organismo se adapte às condições em que ele está. Então, nós vamos ter as chamadas fases de crescimento, que formam a curva típica de crescimento microbiano. Por essa curva, é possível observar todos os fatores que interferem, né, as fases de adaptação de uma população microbiana, quando ela é inoculada em um meio líquido, em um sistema fechado. E isso é muito importante justamente para entender a dinâmica das populações. Então, a curva típica microbiana, ela tem esse aspecto. Aqui nós temos no eixo X o tempo e aqui o log do número de bactérias. Então, quando um micro-organismo é inoculado em um meio de cultura fechado, ou seja, que não vai ter o aporte de nutrientes, ele vai precisar de um tempo para se adaptar, para crescer, e aí vai chegar um momento que a população vai declinar. Então, com isso, nós conseguimos identificar as chamadas fase lag, fase log, fase estacionária e fase de morte celular. Considerando cada uma dessas fases, inicialmente na fase lag. Se pensarmos, então, que uma bactéria, né, ou um fungo, que seja, né, uma levedura, quando ela é colocada em um novo meio, ela não vai apresentar reprodução imediata. Por isso que o número de células não se altera
E essa curva, ela tende a permanecer, né, de forma sem ter o aumento aqui no início do gráfico. Por que que isso acontece? Porque essa cultura, no caso, né, a partir de uma ou poucas células, elas vão necessitar se adaptar ao novo ambiente que estão. Seja por conta da concentração de nutrientes, concentração de água, de oxigênio. E aí, quando ela consegue se adaptar a esse ambiente, aí que ela vai se preocupar em multiplicar. Mas até então, nós temos uma intensa atividade metabólica justamente pela síntese de enzimas para poderem atuarem nesse momento de adaptação. E várias moléculas, se forem necessárias, justamente para fazer o uso do que há disponível para essa bactéria. A partir do momento em que essa bactéria ela se adapta a esse novo ambiente, nós vamos passar para a fase log. Então, nessa fase, as bactérias ou as leveduras, os bolores, podemos encarar para qualquer tipo de micro-organismo. Então, nessa fase, esse micro-organismo, ele vai agora já estar adaptado. Então, a preocupação dele é de perpetuar a espécie. Por isso que as células começam a se dividirem. E aí, conforme elas vão se dividindo, a velocidade, né, de aumento de população, ela vai ter um aumento exponencial. E é isso que surge, então, o nome de fase log. Ela tem um aumento exponencial, mas o tempo de geração acaba atingindo um valor constante, né? Porque vai aumentar no início e vai alcançar uma constante aqui no tempo de geração. Há momento de maior atividade metabólica, mas justamente agora por conta da reprodução para a divisão celular. Antes era uma atividade metabólica voltada para a adaptação das novas condições de habitat. Bom, o que acontece? Temos que lembrar que essa curva ela sempre será construída em um sistema fechado, ou seja, nós colocamos um micro-organismo em um meio líquido e nesse meio líquido ele é mantido e analisado o número de células viáveis conforme vai se passando o tempo. Se ele é um ambiente fechado, ou seja, que nós não iremos fazer suplementação do meio de cultura, não vai ter aumento de nutrientes, vai chegar um momento em que a velocidade de reprodução ela diminui. E aí a população ela tende a ter uma fase estacionária. O que isso quer dizer? Que não está aumentando a população de forma gradativa, ela está estacionada. Mas isso não quer dizer que as bactérias não estão se dividindo, tá? Isso quer dizer que está ocorrendo morte celular ao mesmo tempo que as bactérias estão se reproduzindo. E é da mesma forma que bactérias crescem, né? A população das bactérias cresce, se for no caso uma bactéria, também tem morte celular. Então, o número de células permanecerá estável, porque é uma fase em que, ao mesmo tempo que ocorre reprodução, mas ocorre morte celular. Por isso que a velocidade diminui e se estabiliza, a velocidade de aumento populacional. Mas por que começa a ter morte celular? Porque nós estamos trabalhando no sistema fechado e o primeiro fator é justamente o esgotamento de nutrientes, pois agora essa população cresceu e começa a ter escassez dos nutrientes ali. Outro fator também é que, dependendo do desenvolvimento microbiano, pode gerar resíduos que são secretados pelas células. E esse acúmulo de resíduos pode ser um fator de agressividade para as próprias células daquela população. Por isso que alguns resíduos são tóxicos ou ainda podem alterar o pH. E quando altera o pH, também vai fugir do pH ótimo para aquele micro-organismo. Então, mais uma vez, não é que as bactérias param de se reproduzir,
mas é que a mesma velocidade que elas reproduzem é a mesma velocidade que ocorre morte celular. Por isso que o número da população se estabiliza. E por último, vai chegar um momento em que o número de mortes será maior do que o número de novas células. Então, a tendência é que ocorre a diminuição da população viável, ou seja, de células vivas. E aí, por isso que é chamada fase de morte ou declínio logarítmico. E aí, essa curva, ela decresce e vai tender a zero, tá? E quais são esses fatores necessários, né, para que promova esse crescimento microbiano, para que os micro-organismos consigam se desenvolver, né, aumentar a sua população? Então, o primeiro deles, a temperatura. Então, há as chamadas temperaturas cardeais, que são aquelas temperaturas que vão nortear sobre o crescimento de um determinado micro-organismo. Então, nas temperaturas, se tem a mínima, que é a menor temperatura na qual a espécie pode crescer, a ótima, em quando a espécie melhor se desenvolve, quando a maior velocidade de crescimento celular, ou seja, o tempo de geração é o mínimo possível, e a temperatura máxima, que é a que, se for uma temperatura acima dessa máxima, já não ocorrerá mais crescimento, né? Então, a temperatura máxima em que o crescimento é possível. Então, se nós pegarmos um gráfico e analisarmos a taxa de crescimento microbiano e a temperatura, vamos ver aqui como taxa de crescimento a velocidade com que essa população está crescendo. Então, uma velocidade pequena é quando ela está próxima da temperatura mínima. Uma velocidade ótima quando ela alcança a temperatura ótima de crescimento da sua espécie. E essa velocidade ela vai tender a cair até chegar ao ponto máximo. Porque a partir daqui não é possível mais ter desenvolvimento microbiano, tá? Esse comportamento vai ser para cada espécie, que vai ser determinada a temperatura mínima e a temperatura máxima e ótima. O que acontece com o micro-organismo quando ele está fora da faixa de temperatura para o seu crescimento? Ou seja, quando chega na mínima, começa a ocorrer a chamada geleificação da membrana. E com isso, a membrana citoplasmática, que era o mosaico fluido, né, que permitia a movimentação das proteínas integrais, ela começa a gelificar, aumenta sua viscosidade, e isso irá dificultar os sistemas de transporte. Eles ficam tão lentos que não vão mais permitir o crescimento microbiano. Conforme vai aumentando a temperatura, já são temperaturas que favorecem as reações enzimáticas. Por isso que quanto mais próximo da ótima, maiores serão as velocidades das reações enzimáticas e, consequentemente, maior será a velocidade de crescimento dessa espécie. E aí até que se chega a temperatura ótima dessas reações. Por isso que é a temperatura ótima para o crescimento desse micro-organismo. E quando ultrapassa, né, a temperatura máxima de que esse micro-organismo suporta, o que vai acontecer? Essa temperatura elevada, ela vai provocar a desnaturação proteica. E aí, as enzimas que estavam, né, dando suporte para as reações metabólicas, elas também podem se desnaturar. E além disso, elas se desnaturando e não promovendo mais as reações, a membrana citoplasmática ela pode entrar em colapso e sofrer lise térmica. E toda vez que um micro-organismo sofrer lise significa quebra, rompimento. Então, ele irá deixar de ser um ser vivo, uma vez que todo o seu conteúdo citoplasmático poderá ser expulso para o meio ambiente. E aqui, nesse caso, seria uma lise causada pelo calor. Aqui nesse gráfico nós temos as velocidades de crescimento conforme a temperatura.
Então, quando a velocidade de crescimento, né, é próxima aí dos 10, 12 graus Celsius, nós temos esse comportamento para os psicrófilos, né? Os psicrófilos, eles podem crescer até mesmo sob congelamento, né? Observe aqui, ó, temperatura negativa, os psicrófilos podem crescer. Não que seja a temperatura mais favorável a ele, porque ele pode suportar esse congelamento, porque a temperatura ótima dele seria mais perto aí dos 10 graus Celsius. Tem aqueles micro-organismos que conseguem crescer sob refrigeração, ó, próximo a 0 graus Celsius, mas abaixo de 0 graus Celsius ele já não cresce, por isso que aqui a velocidade de crescimento ela seria nula se fosse menor que zero. Esses são os chamados psicrotróficos, e a temperatura ótima deles seria em torno aí de 20, 25 graus Celsius. Resiste até temperaturas como as que nós temos, temperatura ambiente, até próximo a 30. Mas o que mais chama a atenção nos psicrotróficos é que eles conseguem crescer mesmo sob refrigeração. Os micro-organismos que são mais favoráveis com as nossas temperaturas são os chamados mesófilos, pois a temperatura ótima deles varia em torno aí de 35 graus Celsius. Podem crescer de 10 até quase 50 graus Celsius, mas a ótima deles seria em torno de 30 a 35 graus Celsius. Tem aqueles que conseguem resistir e preferem temperaturas maiores, como é o caso dos termófilos, que a sua temperatura ótima vai ser em torno de 60 graus Celsius. Só que, no entanto, para os termófilos, apesar de eles resistirem a temperaturas bem mais elevadas, eles já não conseguem resistir a temperaturas mais amenas, tá? E a mesma coisa que vai acontecer com os hipertermófilos, que acabam sendo micro-organismos muito mais rústicos, e por isso que eles conseguem suportar temperaturas bem maiores, como é o caso de micro-organismos que crescem em regiões vulcânicas e são chamados hipertermófilos. Também em relação ao pH, os micro-organismos apresentam faixas de pH favoráveis a eles. E essa faixa é justamente quando eles conseguem, mesmo com o pH externo, não perto do seu pH ótimo, mas eles conseguem mesmo assim manter o pH intracelular próximo à neutralidade. A maioria das bactérias, elas crescem melhor, ela cresce melhor em pH entre 6,5 e 7,5, ou seja, bem próximo do neutro. Mas a gente tem faixas, né, que cada espécie bacteriana vai ter o seu mínimo e seu máximo, e aqui a gente chama a atenção para as bactérias acidófilas, que seriam as bactérias mais resistentes à acidez, ou seja, um pH mais baixo. As bactérias, normalmente cultivadas em laboratório, elas vão produzir ácidos que podem interferir no seu próprio crescimento. Por isso que é importante utilizar tampões nos meios de cultura para que, mesmo com produção de ácido, o pH tenha que se manter estável. Já no caso de bolores e leveduras, eles têm uma faixa muito maior de resistência ao pH, também os tornando mais resistentes que as bactérias. Normalmente, o pH ótimo é um pouquinho menor que o pH bacteriano, que estará entre 5 e 6. Bom, além da temperatura e pH, também um outro fator que interfere no crescimento da população microbiana é a pressão osmótica. Então, quanto maior a concentração de solutos do meio, maior será essa pressão osmótica. E a pressão osmótica elevada, ela remove a água necessária para a célula, que é a chamada água livre para o crescimento microbiano. E quando a célula, por exemplo, ela não tem mais aquela proteção, se for o caso de uma bactéria, aquela proteção da parede celular, ela irá sofrer uma perda osmótica da água, provocando o encolhimento do citoplasma. E com isso, ela estará sofrendo desidratação. Então, essa água livre que é necessária para a célula, né, a água do ambiente, ela será medida por uma unidade chamada de atividade de água,
que será a razão entre a pressão de vapor do ar em equilíbrio com a substância e a pressão de vapor da água pura. Então, a atividade de água, chamada também de AW ou AA, ela tem uma escala que não tem unidade, e essa escala ela varia de 0 a 1. Quando é 1, nós temos água pura, e todo sistema que não tem só água terá uma atividade de água menor, tá? E as bactérias, elas acabam sendo mais exigentes pela atividade de água mais elevada que as leveduras e os bolores. Micro-organismos marinhos, né? Eles têm algumas necessidades específicas, como por exemplo o sódio. E aí nós vamos ter grupos de micro-organismos que são assim denominados justamente em função dessa resistência ou necessidade pelo sódio. Os chamados halotolerantes são aqueles que toleram uma certa redução de atividade de água, justamente pela adição de sal. Então, eles toleram, não que eles prefiram, mas eles conseguem sobreviver a um teor de sal na água que diminui a atividade de água. Os chamados halofílicos discretos, para eles crescerem, eles têm a necessidade de 1 a 6% de sal. Os halofílicos moderados requerem de 6 a 15%. E os halofílicos extremos, aqueles que só crescem se tiver de 15 a 30% de sal. Bom, e se for em relação ao açúcar, nós temos os osmófilos. São aqueles micro-organismos capazes de sobreviver em ambientes ricos em açúcar. E quando eles crescem simplesmente em ambientes secos, eles são chamados de xerófilos. Não necessariamente que tenha, além de ser seco, mais o açúcar. Nesse caso aqui, é só o ambiente seco. E o último fator que nós vamos comentar sobre a interferência no crescimento microbiano é justamente a presença do oxigênio. Algumas bactérias elas são chamadas de aeróbios obrigatórios, pois só cresce se tiver na presença de oxigênio. Temos ainda, popular aqui, os anaeróbios obrigatórios, aqueles que crescem somente em meio anaeróbico. Não há crescimento na presença de oxigênio. Então, se a gente comparar aqui esses dois tubos de ensaio, supondo que a superfície aqui do tubo está em contato direto com o oxigênio, então o crescimento de um micro-organismo aeróbio obrigatório vai se dar somente na superfície. Conforme vai aprofundando aqui o meio de cultura, vai faltando oxigênio e chega o limite que ele para o crescimento. Já para o anaeróbio obrigatório, ele vai crescer apenas onde há ausência de oxigênio, justamente o ponto mais distante da superfície. Mas nós temos aqueles micro-organismos que são chamados de anaeróbios facultativos. São aqueles que crescem tanto na presença de oxigênio como na ausência. Mas, por terem essa capacidade de crescer das duas formas e, na presença do oxigênio, ter a possibilidade de produzir muito mais energia do que no sistema anaeróbio, eles acabam preferindo a presença de oxigênio. Também nós temos os anaeróbios aerotolerantes. São aqueles que crescem no ambiente anaeróbio, mas continuam mesmo assim na presença de oxigênio, só que em menor velocidade. E por último, nós temos os chamados microaerófilos, que crescem numa quantidade de oxigênio menor que a do oxigênio atmosférico. Então, eles crescem aqui no interior do tubo porque eles precisam do oxigênio, só que aqui há uma porcentagem bem menor do que na superfície, porque uma porcentagem muito elevada acaba sendo tóxico para eles. Só que eles ainda precisam de oxigênio, por isso que eles não crescem no fundo, porque aqui no fundo do tubo não haveria oxigênio disponível. Bom, aqui nós encerramos então os 4 principais fatores que interferem no crescimento microbiano e maiores detalhes podem ser encontrados nas referências que nós utilizamos.